Aleluia, boa noite, igreja. Ele chamou a pregadeira desse tamanhozinho, né? Ainda bem que aqui é alto, senão ia ficar difícil dos irmãos me verem. Mas eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui como porta-voz dele, amém? O Senhor já começou a falar nos nossos corações. Eu tenho certeza que quando você entrou, quando você, no tempo que você saiu da sua casa, eu tenho certeza que Deus já começou a falar no seu coração. E aqui Ele está. Tão certo quanto o ar que eu e você respira, Deus está aqui. Nós não precisamos vê-lo, mas a gente pode experimentar dele. Por isso que Jesus disse assim, aquele que tem fome, vem até mim. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Se dentro da gente, a nossa alma tem fome, Ele pode saciar. E Ele quer saciar a fome, o vazio que está aí dentro de você. Se você chegou aqui com sede, a palavra dele diz que Ele é a água que jorra. A água traz refrigério. Ele é o refrigério que você precisa. Deixa eu dizer algo a você aqui esta noite. Se você ainda está vivo, porque ainda Deus tem uma história com você. Deus tem uma história com você. Se você ainda respira, Deus tem algo para você. Amém? Por isso que a palavra desta noite se chama o clamor do mundo. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 3. Deus te escolheu. Será que esta noite, enquanto você abre este texto, você pode dizer, Deus me escolheu? Você acha que Deus erra nas suas escolhas? Não. Por isso que você é o melhor dele. Você é o melhor dele. Você não deve se sentir menosprezado, inferiorizado, deixado de lado. Deixa eu dizer algo a você esta noite. Se você não tiver essa compreensão, você não vai conseguir fazer nada que seja relevante nesta terra. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. Será que você pode dizer, se assim você tiver liberdade, estiver do lado do marido, do filho, do amigo, do parente, do irmão, dizer para ele assim como o profeta, Deus te escolheu. Deus tem uma história para com você, Deus tem uma história com você. No livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 e 18. E a presença dele é muito forte neste lugar. Se a presença dele está forte aqui, pode estar forte aí também. Você não precisa o ver, você só precisa experimentar ele essa noite, se alimentar dele, beber da fonte dele, desejar a ele como nunca antes você desejou na sua vida. Já tem mais de 25 anos que eu sirvo ao Senhor. E cada dia que passa, mais apaixonada eu estou por Ele. O meu coração assim queima. Sabe essa história? Eu estou não, porque quando eu me casei, quando eu comecei um relacionamento sério, eu não comecei com uma religião. Eu comecei com algo que é vivo. Jesus está vivo. Por isso que eu todos os dias estou apaixonada, estou desesperada. Por isso que eu falo como Davi já disse tantas vezes no livro de Salmo, olha Senhor, nunca retires de mim o teu Espírito, porque não tem como viver nessa vida sem a presença dEle. Por isso que todos os domingos eu almejo estar aqui. Por isso que todas as vezes que quando tem uma atividade na igreja, para mim não é fardo, não é peso. Mas eu passo o meu dia todinho. Hoje tem célula, na terça, hoje tem célula. Eu tenho que estar preparada, porque eu quero experimentar muito de Jesus, sabe? E eu passo ali à tarde no trabalho pensando, hoje tem célula. E eu acordo na terça já da cama, quando eu falo assim, Espírito Santo, bom dia. Eu falo todos os dias isso a Ele, bom dia Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. E aí eu começo, hoje tem célula.
Aí quando é dia de quinta tem réu, hoje tem réu. O que será que Deus tem pra gente? Quando tem reunião de propósito, hoje tem reunião de propósito. É pelo Meet, mas tem. Eu não vou poder estar juntinho com os meus irmãos nesta reunião, porque é uma reunião à distância, online, mas a palavra do Senhor, dá valor à palavra do Senhor, dá valor uns aos outros. Gente, isso é impactante, isso é viver a vida. Você precisa viver a vida, e não tem como viver a vida se não for nele. Eu não conseguiria ter um casamento maravilhoso se não for em Jesus. Todos os dias eu quero estar de mãozinha dada com Ele. Todos os dias eu quero dar abraçadinha com Ele. Todos os dias eu quero fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer com minha esposa. Mas eu só consigo fazer isso porque eu estou em Jesus. Mas deixa eu dizer, no livro de Ezequiel existe uma passagem muito forte que eu quero ler com você, porque quando eu começo a falar dele, eu não quero mais parar, mas eu preciso tomar um outro caminho aqui. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz assim: homem mortal, essa palavra é para nós, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Morte eterna. Versículo 19 diz: se você avisar um homem mau, e ele não deixar de pecar, você compartilhou as boas novas de Jesus, mas ele não quis saber. O texto diz assim: ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Agora, para falar um pouco sobre este texto de uma forma ilustrada, mas porém impactante, eu quero compartilhar com vocês esta noite um vídeo. Amém? E se você tivesse um amigo que morreu sem conhecer Jesus como seu Salvador? E se ele ou ela fosse para o inferno? E se um dia você recebesse uma carta do além? Uma carta do inferno? Uma carta do seu amigo nas chamas do tormento eterno? O que segue aqui é uma dramatização. Foi escrito por um estudante fictício chamado Josh para um amigo chamado Zack. Embora Zack sempre tivesse a oportunidade de falar a Josh sobre Jesus, ele não falou. Eles eram melhores amigos. Eles jogavam futebol juntos. Eles iam para a aula juntos. Eles se divertiam juntos. Eles partilharam suas vidas um com o outro. Mas há uma coisa que Zack escondeu de Josh: sua relação pessoal com Jesus Cristo. O resto da história é simples e triste. Algumas cervejas, uma trágica volta para casa, um acidente, uma morte, um funeral, uma carta. Esta é a carta na íntegra. Uma carta do inferno. Caro Zack, eu morri hoje. É muito diferente do que eu esperava, você entende? Eu sempre pensei que ao morrer eu iria para um mundo obscuro e nebuloso. Mas este lugar é real. É até mais real que a vida na Terra. Eu posso pensar, eu posso falar,
Eu posso até sentir. Logo depois da batida, eu senti algo muito estranho, Zack. Foi muito estranho. Eu pensei ter ouvido gritos e que deviam ser apenas coisas da minha imaginação. Primeiro eu fiquei numa cela fria, num túnel de pedra, eu acho. Então eles perguntaram meu nome e olharam num livro chamado Livro da Vida. Eu acho que eles não acharam, porque chegaram 2 anjos e me pegaram pelos braços. Estavam prontos para me levar para fora dali. Eu estava aterrorizado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu perguntei aos anjos o que estava acontecendo, mas eles não me responderam. Eu perguntei de novo e finalmente eles me disseram que somente aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida poderiam entrar no paraíso, e os outros seriam condenados ao inferno para sempre. Eu estou com medo, Zack. O anjo me levou para um tipo de cela onde eu pude meditar e pensar por muito tempo. Você quer saber no que eu estive pensando? Eu estive pensando em você. Zack, você é cristão. Você mesmo me disse isso. Quero dizer que eu quis falar sobre isso milhares de vezes até hoje, e toda vez você ficou sem graça ou mudou de assunto. Isso me veio à tona hoje, logo depois do acidente. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é essa, Zack. Por quê? Por que você nunca me falou sobre como se tornar um cristão? Você dizia ser meu amigo. Mas se realmente fosse, você teria me falado sobre Jesus. Você teria me falado sobre como sair desse terrível lugar para onde estão me levando. Eu posso sentir meu coração pulsando em meu peito. Os anjos que me levarão para o inferno estão a caminho. Eu posso ouvir seus passos. Eu ouvi falar do inferno. Eles chamam de lago de fogo. Eu não posso suportar, Zack. Eu estou aterrorizado. Os anjos abriram a porta. Oh, não! Não! Eles entraram. Eles estão me carregando para fora daqui. Eu já posso sentir o calor das chamas. Eu estou sem esperança. Eu estou cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Meu coração está ardendo de medo. Eles estão me largando nas chamas. Isto vai durar para sempre. Eles estão me jogando fogo, sofrimento, inferno. Por que, Zack? Por que você nunca me falou sobre Jesus? Assinado, seu amigo Josh. Queria que você estivesse aqui agora. Queria que você estivesse aqui. E você? O que tem feito? Tem falado do Salvador Jesus Cristo? Ou tem se preocupado apenas com a sua salvação? Tem deixado que as almas passem por você sem ao menos notar que você tem algo de especial? Quantas almas estão se perdendo agora? Quantas almas estão indo direto para um fim terrível? E você? O que tem feito? Qual o seu chamado?
nem 5% do que aqueles que passam uma eternidade longe de Jesus. Meu irmão, isso é muito impactante. O que é mais terrível para as pessoas que partem sem Jesus, não é simplesmente estar no inferno, um lugar de tormento eterno, como descreve as Escrituras Sagradas, mas é saber, essas pessoas naquele lugar, que elas estão distantes do Salvador e do Criador para o resto das suas vidas. Se nós não compreendermos a importância de todos os dias termos o mesmo coração de Cristo, pensarmos como Ele, vivermos para Ele, nós nunca vamos ter a dimensão da urgência, da importância. O quanto custa uma vida? Uma vida custou todo o sangue de Jesus. E quando nós negligenciamos uma ordem que foi destinada, você sabe qual? Que é a tarefa suprema da igreja, a tarefa mais relevante da igreja aqui na face da terra, é anunciar Jesus. É compartilhar do amor dele, não com uma oratória, uma retórica, seja como você queira chamar, algo bonito. Não é preparar um mais belo discurso, ou ter toda a Bíblia memorizada, é não vivermos no engano de que não somos capazes. Você é capaz ao momento que você se tornou um filho de Deus. Fala-se que o ensino ensina, mas o exemplo ele arrasta. Por isso que Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas em todos os lugares, Jerusalém, Judeia, em tudo, em tudo. Você é um missionário, e o seu campo missionário não é somente a sua casa, não é somente o seu trabalho. Eu tenho que dizer algo para você. A Bíblia diz que o nosso campo missionário é o mundo. Por isso que em Mateus Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Você sabe qual que é o idioma que todos entendem? Testemunho de vida. Testemunho de vida é idioma, o japonês, o chinês, o coreano, seja quem for, é o testemunho de vida, é a vida de Deus. E a gente está entrando um tempo que a igreja, ela não está tendo entendimento de uma religião, mas está tendo entendimento de algo que é muito mais poderoso, que é vida, é transferência de vida. É as pessoas, como aconteceu com o apóstolo esses dias, e tenhamos nós que parar de vivermos de experiência dos nossos líderes, e começamos nós termos as nossas experiências em Deus. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Não é vivermos só de contos, é porque o meu apóstolo vive bem, o meu apóstolo, tem um casamento. Não, é você. Eu tenho um casamento abençoado nesta terra. Os meus filhos, as minhas gerações são abençoadas e continuarão. Sabe, você, Deus é um relacionamento com você. É lá aquele relacionamento que você tem no secreto, lá como descreve o Evangelho de Mateus, entrar no seu quarto, fechar a porta, é lá, tudo começa lá. E quando eu estava me falando e referindo sobre experiências, sabe, aquela vida de Deus tão forte dentro de você, que você não vai precisar falar, e quando tiver que falar, você vai falar, que o Espírito Santo vai dizer agora, e você vai abrir a boca e vai fluir. Que a Bíblia diz, João capítulo 7, eu acredito que é o versículo 38, diz assim: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, um bom dia, sabe, o seu bom dia é diferente do bom dia daqueles que não têm um relacionamento com Jesus. Gente, isso é vivo. Ele está vivo, eu falei com ele hoje. É aquele relacionamento que você vai falar um bom dia, as pessoas falam:
Poxa, aquele que ainda não se tornou filho de Deus, vai falar, poxa, esse bom dia é diferente. Tocou lá dentro. Aí eu tinha falado da experiência do apóstolo. Estava lá, sabe, andando na rua. De repente, uma mulher que ele nunca viu, que ele não conhece, para diante dele e diz assim a ele. Eu não me recordo se ela estava chorando, mas para diante dele e diz assim, será que você pode orar por mim? Gente, ele estava andando no centro, na rua, na calçada. Na rua não, na rua o carro pega, né? Na calçada, estava andando na calçada. E alguém para diante dele e fala, ora por mim. Ele não conhecia, aquela mulher não conhecia ele. Gente, é o rio, é a fonte que flui. Deixa eu dizer algo a você, você é uma fonte de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma fonte de Deus. Agora coloca a mão no seu ventre aqui e fala assim, eu sou uma fonte de Deus. Mas tem que falar alguma coisa para você. Tem vezes que essa fonte entope. E não começa a sair mais nada daí. E para falar sobre isso, eu quero só falar uma ilustração do que acontece todos os dias no mundo espiritual, que muitos de nós não enxergamos. Satanás, ele chama sempre os principados de regiões para prestar contas de territórios. Para cada região ele manda um principado, como se fosse um demônio, porque o inferno é muito organizado, viu? Pensa aquele que fica falando que o diabo é burro, que o diabo é desorganizado. Bobo é esse. Porque até o mesmo diabo, como uns dias capeta, Satanás, não importa. Até ele sabe sobre a questão da organização, da visão, do foco, do propósito. Então, de vez em quando, sempre, ele chama os principados que são líderes, demônios regionais, que atuam naquela região para fazer cumprir os planos ardis dele. E ele faz a convocação, vem todos. E ele começa a pedir relatório e prestação de conta de todos os lugares que cada um cuida. Aí ele chega para aquele da região da Vila Operária. Ele diz assim, príncipe fulano da região da... O que está acontecendo na Vila Operária? O príncipe fulano começa a descrever, olha, a Vila Operária, estou conseguindo ter êxito no nosso propósito, que é a expansão do pecado, a disseminação do pecado, o evangelismo do pecado. Estamos firmes lá. Mas e aí? O evangelho começou a tocar pessoas e mudar? Não. Até tentou. Com uma pessoa que foi, recebeu algo de Deus, ficou toda animada. Eu sou um sacerdote, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas, quando ele chegou na casa dele, eu fiz questão de ir lá. Cheguei lá e joguei uma seta na cabeça dele, dizendo assim, você nunca vai ser nada. Você é uma pessoa que é um fracassado, erra com constância. Então lá houve uma ameaça, mas eu já matei aquele. E você, do Jardim Primavera, como que está o negócio lá? Está indo bem. Lá começou um grupo que o pessoal começou a chamar de célula. E aí eles estavam se reunindo, eles estavam assim, eu me sentia ameaçado. Porque eles começavam a falar e tinha tanta paixão, tanto amor. E eu, poxa, eu tenho que agir o mais rápido possível, senão os meus planos vão começar. E eles começaram a se encontrar para grandes reuniões de oração e apresentando as pessoas. E o que eu fiz? Eu joguei uma confusão lá dentro. Um irmãozinho um dia levantou mais carne do que espírito. Um irmãozinho deles. E eu peguei e joguei uma seta na cabeça dele. Você está sendo perseguido pelo seu líder quando ele te chamou a atenção. Você não é querido nesse grupo. Foi batata. Ele se distanciou, começou a influenciar as pessoas que estavam indo naquele grupo, a dizer a ela, para que ir hoje? Não, estou cansado, eu não tenho tempo. Você, o seu outro relatório. Você, príncipe do parque universitário. Como que está lá as coisas? Lá está tranquilo. Mudou um crente mais lá, mais fervoroso. Mas eu coloquei na cabeça dele que ele não tem tempo para evangelizar. E logo ele aceitou a minha sugestão. Ele só
está indo na igreja, só é um religioso. Sabe, essa ilustração que eu acabei de contar, isso tem acontecido com muita frequência. Mas eu tenho visto o que Deus também está fazendo. E eu tenho certeza que as próximas reuniões que acontecerão através deste conselho maligno começarão a mudar os seus relatórios. Vai começar a dizer assim: vem você do parque universitário. Só que nesse dia ele vai estar cabisbaixo, com medo do olhar de Lúcifer, vai estar meio ressabiado. E quando ele tiver que prestar relatório, ele vai dizer: olha, chegou um lá, saiu do culto domingo, e ele conseguiu compreender com tanta firmeza na mente dele, que ele foi levantado por Deus como instrumento para tocar vidas, e ele entendeu que a oração é a chave fundamental para que as coisas comecem a mudar no mundo do Espírito. E ele começou a orar todas as manhãs, e ele começou a influenciar pessoas ao seu redor a orar com ele, todas as manhãs, incansavelmente, pela salvação do bairro. E eu comecei com muita fúria. Um dia eu jogava seta, o outro dia eu fazia o carro dele quebrar no caminho, para ver se ele ficasse aborrecido e chateado. Aí no outro dia, a mulher dele levantou cheia de hormônios, perturbada, e eu entrei, e eu tentei deixar ela fazer com que desestruturasse a condição emocional daquele homem, mas ele conhece tanto aquela palavra, ele conhece tanto aquele que a gente luta contra, que não teve como. Ele combateu aquilo com a oração, ele continuou posicionado, ele não saiu da posição dele como filho. E aí eu não consegui mais começar a tocar nos corações das pessoas que moram naquele bairro, porque ele começou a andar pelas ruas decretando a salvação, junto com um grupo que começou a se reunir e se chama célula. Aquilo ali é terrível, porque tem alcançado e tocado pessoas de uma forma nunca imaginada. E eu estou perdendo território. Eu já não estou mais em todas as casas. Eu não estou mais tendo acesso a muitos corações, porque aquele grupo entendeu, e eu não estou tendo forças para combatê-lo. Satanás, furioso, soltou um brado, um berro com ele, e pediu para que ele se retirasse da presença dele, e que ele mudasse todas as suas estratégias, refizessem todos os seus planos. Só que quando ele olhou para aquele que dominava na Vila Operária, para aquele que dominava no Jardim Primavera, para aquele que dominava no Jardim Participação, para aquele que dominava na Vila Aurora, para aquele que dominava na onde? Vila Mineira. Todos eles estavam com o mesmo olhar, confusos, com medo e perdidos. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos perdendo forças. Nós estamos perdendo territórios. Todas as nossas estratégias não conseguem mais ser executadas, porque aquele povo entendeu algo como nunca outros tiveram entendido. Eles não se casaram com uma religião, eles se casaram com algo poderoso e vivo. Não podemos contra eles. A gente joga a seta, eles entendem, e eles colocam por terra as nossas setas. Eu tento desanimá-los, eu tento fazer o trabalho consumir o tempo deles, mas mesmo assim eles conseguem achar tempo. Eu faço o patrão segurar eles até mais tarde, fazer mais horas extras, só que não tem, eles estão fazendo de madrugada, eles se reúnem de madrugada. Muitos deles perderam até o trabalho, porque chegou no horário, eles disseram: eu tenho um compromisso, e esse compromisso é o compromisso mais importante para mim. Deus tem um chamado, e esse chamado é para os dias que nós estamos vivendo. E nós somos responsáveis. O papel mais importante da igreja não é fazer grandes shows. O papel mais importante da igreja não é nós estarmos bem acomodados e confortáveis aos domingos aqui. Termos um melhor som, isso tudo é importante, mas não é o mais importante.
Não é nós sermos grandes profissionais dentro da igreja, juiz, médico, isso. Eu estava vendo uma história de 2 amigos que se encontraram para um bate-papo. Um amigo virou para o outro e disse assim: quando você chegar no céu, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Vou perguntar para o violão, como que é? Do violão aqui. Josué, quando você chegar no céu, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Nunca pensou sobre isso? Não, nunca pensei não. Eu começo a pensar, que é legal. Eu penso muito. Eu fico, quando chegar no céu, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e vou fazer aquilo outro, e depois que eu tiver feito aquilo outro, se o apóstolo tiver ido antes, aí eu vou procurar ele. Agora, se ele não tiver ido antes, eu vou ficar lá na porta esperando ele. Vou sentar e vou ficar lá. Não tem relógio mesmo, não vou saber tanto tempo. Então, eu fico pensando, quem aqui já pensou? Quando chegar no céu, a primeira coisa que vai fazer? Você, irmão Sebastião? Yasmin, Rony, alguém mais já pensou? Muita gente, né? Porque a gente fica assim, quando chegar aquele grande dia. E esses amigos começaram a conversar sobre isso. Um deles disse assim, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu estiver andando em cima das ruas de ouro, eu vou procurar Jesus. E quando eu procurar Jesus, eu vou me prostrar, eu vou o abraçar, eu vou ficar ali contemplando ele um tempo. Depois que eu já tiver feito isso, eu vou procurar aquela pessoa que me evangelizou. Eu vou procurar ela. E quando eu vou procurar, e quando eu achar, eu vou abraçar ela, eu vou beijar, eu vou agradecer. E depois que eu achar essa pessoa, a terceira pessoa que eu vou procurar é aquela pessoa que investiu financeiramente para dar suporte para que o que me evangelizou tivesse a capacidade de me evangelizar. Essa vai ser a terceira pessoa, o investidor. Então, quando a gente fala de missões, nós estamos falando de investimento. Se existe uma ordem de Jesus, que é para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, tem pessoas que dizem assim, o mundo é sua casa, o mundo é seu trabalho. Tá certo, é seu mundo ali. Mas quando o texto diz que Deus amou o mundo que deu, a visão de Deus sempre foi mundial, nunca foi só regional. Quando ele diz assim, porque senão ele diz assim, eu enviei Jesus para morrer por todos os judeus. Foi o povo que ele tinha escolhido. Mas não, ele disse por todo mundo. Então, quando Jesus nos chama para fazer missão, ele não está falando só de Rondonópolis. Rondonópolis é um início. Mas o Senhor chamou a mim e a você para tocar no mundo inteiro. Tem pessoas aqui que irão mesmo, viajarão para lugares longínquos. Isso me fez lembrar a história de um missionário que estava fazendo um evento missionário numa igreja. Isso é real, tá? É verdade. Aconteceu, não é uma ilustração. Aconteceu. O missionário estava levantando jovens para irem para a Índia fazer missões naquela igreja, naquele dia. E aí ele se empolgou tanto e foi tão enfático no chamado que ele deu um piripaque no coração dele, ele caiu. Tinha uma médica no auditório e ela correu para socorrer ele e disse para o pessoal, a gente vai ter que prepará-lo para levar ele para um hospital. E naquele tumulto de preparar ele, e ela, a médica, já prestar os primeiros socorros, ele despertou novamente. E a médica disse, nós vamos te levar para o hospital agora. Ele disse, não, vocês não vão me levar para o hospital, eu não terminei. Eu vou subir e vou terminar. Ela disse, você não tem capacidade, seu coração não vai aguentar. Você não tem capacidade, você vai para o hospital. Ele disse, não, eu preciso terminar o que eu comecei. E ele subiu e fez o apelo. Sabe o que aconteceu? Ninguém aceitou o desafio. Ninguém aceitou o desafio. E ele, já muito de idade, tinha sido missionário já por toda a sua vida. E ele sabia que a sua saúde não estava bem, mas para ele continuar viajando para tão longe, ele disse assim, Deus tem um propósito na Índia. Se ninguém se coloca na posição para ir, eu retornarei para lá. E eu tenho certeza que quando eu retornar, eu morrerei lá. Eu não aguentarei. Mas o meu coração está na Índia. E Deus tem um propósito naquele lugar. E eu vou realizar aquilo. Quando ele disse isso, sabe o que aconteceu?
muitos dos jovens naquele lugar se levantaram e aceitaram o desafio. E aquele lugar que eles trabalharam foram tomados, incendiados pela presença de Jesus. Deixa eu dizer algo a você. Muitos poderão ir, mas os que não forem também tocarão em outras nações. Sabe como? Contribuindo. Contribuindo para a Índia, contribuindo para o Afeganistão, contribuindo para a África, contribuindo para a Antártida, contribuindo a todos os lugares. Porque nós colocamos o nosso dinheiro aonde é importante para a gente. E se existe uma ordem expressa de Jesus para mim e para você, que devemos evangelizar o mundo inteiro, é todo o globo terrestre. E você foi levantado para isso. Amém? Comece através da sua célula, comece amando orar, comece amando ter vida de Deus e deixe que aquilo que não é para você, o Espírito Santo vai fazer no seu lugar. Amém? E só para nós encerrarmos, eu vou ler um texto de Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, no meu caderninho de anotação, de devocional. Para nós encerrarmos, Spurgeon disse assim, Charles Spurgeon, eu acho que é assim que fala: se eles, os pecadores perdidos, não querem ouvir você falar, não pode impedi-lo de orar. Zombam de suas exortações, não podem perturbá-lo enquanto ora. Deus está longe demais para alcançá-los. Você vê assim? Suas orações podem chegar até eles. Declaram que nunca mais o ouvirão, nem verão seu rosto. Não se preocupe. Deus tem uma voz que não podem deixar de ouvir. Fale com Deus e Ele tocará o coração deles. Mesmo que agora tratem você com desprezo, retribuindo seu bem com o mal, siga-os com suas orações. Jamais permita que pereçam por falta de súplicas de sua parte. E agora é para encerrar mesmo, viu? A última história para encerrar, isso foi real. Teve uma pessoa, agora eu não lembro se era um homem ou uma mulher, mas eu li esse relato há muitos anos atrás, que ele tinha um oikos, uma pessoa que ele orava por ela incansavelmente. Era um homem e uma mulher de Deus, eu não me recordo se era homem ou mulher, e eu lembro muito dessa história. E ele orava, e passou toda a sua vida orando, até que ele faleceu, morreu, o nosso irmão. Só que ele orou tanto por aquela pessoa, que no dia do funeral dele, enquanto ele estava ali no caixão, aquele oikos dele foi vê-lo no funeral. Na hora que chegou e olhou para o caixão, uma presença, um sentimento invisível tomou tão forte o coração daquela pessoa, que ela entrou ajoelhada chorando. Colocou o seu rosto ajoelhada no caixão e entregou a sua vida a Jesus naquele exato momento. É bem isso do texto de Spurgeon. Se não querem mais ouvir sua voz, se não aceitam mais os seus convites, mas não pode fugir das suas orações. Amém? Se coloque de pé esta noite em nome de Jesus. Eu estava ali adorando a Deus, o Espírito Santo falou assim para mim: Jaqueline, vocês estão começando uma nova estação na vida de vocês na igreja. E agora vocês vão começar a produzir e a florir. Não olhe quantidades para isso. Eu vou fazer gerar, produzir. Se você está aqui esta noite, Deus te escolheu para começar essa estação de muitos frutos, de muitas almas no reino de Deus. Eu só quero que você receba isso no seu coração e creia comigo. Porque se nós cremos, de dentro de nós fluirá o rio de água viva, que é a presença do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão aí no seu ventre, aqui ó, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo está, no seu interior. Coloque aí a mão no seu ventre.
cantará bachori, cantará balabachori, andara. Xere cantará. A canção acendeu o fogo no meu coração. Tá do jeito? Oxe, cantará bachori, andará. E dentro de você, dentro de você, dentro de você. Você é uma fonte, mas eu vejo que algumas fontes estavam entupidas. Sabe, algumas coisas que foram acontecendo na vida interromperam o ciclo de jorrar, de fluir, de tocar pessoas e tocar vidas. Deixa eu dizer algo a você. O Espírito Santo esta noite quer, eu estou falando de uma forma literal, mas é o que Ele quer fazer. Eu estou falando de uma forma, melhor dizendo, de uma forma figurativa. Mas é o que Ele quer fazer dentro de você. Este rio que fluía, existe um rio ainda dentro de você. Mas ele não está fluindo mais, porque sentimentos errados, momentos difíceis entupiram aí. Você permitiu que coisas, pedras, pesos, fardos na vida entupissem essa fonte que tem que jorrar. Essa fonte é o Espírito Santo através de você. Sabe, aqueles momentos de revelação, de entrega, de entregar uma palavra de Deus, de você escutar o Espírito Santo. Ele quer reativar isso dentro de você aí agora. Então, com a mão no seu ventre, só receba, chá cantará, chore andará, cantará, baçou, ri cantará, machira, baçou, cantará, baixá, re cantará, maçou, re cantará. Xere cantará, baçou. Deixa fluir. Aí dentro de você. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu vejo o Espírito Santo mudando a história de pessoas esta noite. Algo foi gerado dentro de você, como, sabe, é algo tão forte. Chore, cantará. Entram nessa nova estação, neste novo tempo. Cantará, baçou, recantará, baçou, recantarás. Xere cantará, baçou, recantará, baixaralaia. Xere andaraias, é na presença dele. Xere baixa, seja cheio, seja tomado. Recantará, baçou. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, se renda, vai para um lugar mais alto em Deus. Se esta noite você deseja esse fogo queimando em seu coração, eu convido você para vir aqui à frente. Eu quero orar com você aqui. Eu não ia fazer isso, mas eu vejo que é necessário. Então, se você quer que o seu coração queime em chama, em paixão por Deus, por Jesus, e através dessa paixão queime por aquilo que Ele se importa, que são as pessoas. Se você quer queimar e dizer: Jesus, eu quero entrar nesse novo tempo ardendo de paixão, ardendo de vontade pelo teu propósito, você tem essa liberdade. Oh, Jesus, não há, Jesus, outro lugar do que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essas pessoas, sopra
A mesma atuação como no dia de Pentecostes, que houve um revestimento de poder, um revestimento de autoridade. Eu vejo isso acontecendo sobre a sua vida aqui na frente. Xere cantará. Eu vejo isso acontecendo na sua vida onde você está. Sabe, quando o Espírito Santo, a igreja estava reunida, eles estavam assentados ali, e um vento impetuoso tomou aquele lugar, e eles foram cheios, e eles foram cheias da presença do Espírito Santo. E esta noite é isso que o Espírito Santo está fazendo onde você está. Ele está te colocando em um tempo novo. Ele está fazendo você, Ele está abrindo uma porta de uma nova estação ministerial sobre a sua vida. As pessoas te pararão e falarão para você: ora por mim. As pessoas te ligarão e falar: eu preciso desse Jesus seu. Vizinhos baterão na porta da sua casa e pedirão a revelação que existe de Deus na sua vida. Deus está te levantando esta noite. O Espírito Santo vai mandar você a falar com pessoas, a estar em lugares que você humanamente não iria, mas Ele vai te enviar. Xere cantarabá, xere bababá, chore cantaraia. Porque existe um tempo de Deus para você. Existe um tempo de Deus, e você está entrando em uma estação, em um tempo de Deus para a sua vida. Chore cantará. As suas obras se tornarão maiores. As suas obras se tornarão maiores. Xere cantará, bababá, show. Dentro de você, flua, 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 flua. Mais. Está sendo gerado através do Espírito Santo algo que está tomando você por dentro aí. Você vai colocar a mão sobre enfermos e eles serão curados. Xere cantará, baixou. Deus vai usar você para dar palavras proféticas que vai mudar vidas e estações de pessoas. Show, você vai tocar muitas pessoas. Muitas pessoas. O Espírito Santo vai acordar você de madrugada para orar por pessoas específicas. Chore, cantará. Xere. E aquela pessoa que você, escute bem, aquela pessoa que você já tem um tempo orando por ela. O Espírito Santo está dizendo: eu estou agindo. Você não está vendo nada, né? Não, você não vai ver, porque está sendo feito de dentro para fora. Está sendo feito de dentro para fora. Continue firme, continue perseverante, continue em oração. Chorica, não desanime, não aceite as setas do diabo. Não aceite, só continue. Xererebaçô, xorerebababa, xore cantará. Você vai começar a profetizar. Chore cantará. Xereba cantaraba. Deus está colocando dons na sua vida. Xere cantaraba. Xuri andaraba cantaraba. Xere. Pessoas vão ser atraídas por causa destes dons. Xori cantaraba. Xererebara. E vão se encontrar com um dono do dom. Xere cantaraba. Xereba cantará. Xiri andará. Show. Deus está fazendo tantas coisas aqui neste momento dentro de você. A sua história com Ele não terminou, só está começando. Chore cantaraias, mais.